Boa noite, Alex. Rapaz, depois desse chicote do Beto Carreiro Ordo aqui, eu vou dizer pra você, viu, cara? Boa noite, Barreto. Mas agora já tô de bom humor. Cara, obrigado, Eric, com vocês ficarem aqui o programa todo, vai ser um prazer, né? Boa noite pra todo mundo que tá em casa. O calendário brasileiro não facilita pros clubes, mas nós estamos facilitando aqui, né? A parceria é diferente. Bom, vamos lá. O Atlético Mineiro se confirmou tudo a princípio que aconteceria e foi, acho que um jogo bem digno, assim, um jogo interessante para a gente discutir e até para ver que o América, quando está perdendo de 0, ele prova para todos os times que por mais que você não tenha uma equipe igual, você pode jogar de igual para igual, né? Que às vezes você vai jogar 2 jogos, você fica pesando alguma coisa. E o Atlético também veio para o jogo. Isso facilitou a gente poder ver um jogo de futebol, porque também é importante você treinar esse tipo de comportamento. Então foi legal ter visto isso, foi legal ter visto o São Paulo conseguir realmente esse título inerte em cima de um Corinthians que é muito difícil e a festa aí está feita, mas tem realmente coisa sempre para ajustar e para discutir que daqui para frente até às 8 em ponto, é isso, o diretor? 8 em ponto? É o que estava anunciado aí. É, né? É o que tá no calendário, né? Passar um pouco... Mas tem sempre a possibilidade daquele vale este chegar, né? Tá bom, vai depender sempre do Eric e do Richarlison, né? Então tá bom, já estão anunciados, então boa noite para eles. Teve campeão já em Minas, teve taça. Aliás, quase que não deu para ver a taça de tanta gente que tinha no gramado, mas uma hora lá ela apareceu e foi levantada, né? Boa noite, Eric, boa noite, Richarlison. Fala, Barreto, Mansur, Alex, Rick mais uma vez. O primeiro grande estadual que se encerra, né? A gente ainda tem dos grandes estaduais algumas finais pela frente, mas o Mineiro terminou com o Atlético conquistando o Hexa, é o segundo Hexa da sua história. Na era profissional do futebol mineiro, o Atlético é recordista, conquistou o seu título de número 50 e 2 vezes foi hexacampeão. O América tem um decacampeonato, mas é numa era pré-profissionalismo, né? Então, para o torcedor do Atlético, que começou o ano desconfiado, o Atlético bateu na trave de ser eliminado na fase de classificação, né? Porque começou também a competição com um time reserva, cheio de garotos e tal. E aí, a partir daquele clássico contra o Cruzeiro na fase de classificação, venceu, o time dali decolou e vem encontrando um jeito de jogar com o Cuca, né? Durante a transmissão, eu e o Rick comentamos muito, porque foi o segundo jogo seguido que não teve o Hulk, né? E acho que isso talvez seja importante para o Atlético ao longo da temporada. Tentar diminuir essa Hulk dependência que o time tem nos últimos anos. E eu acho que é um trabalho que o Cuca vem tentando fazer. Achei que o Coelho fez um bom primeiro tempo, a gente está vendo ele cabecear. O Rony também se movimentou bastante, criou algumas possibilidades. O Atlético ainda não teve o Júnior Santos, mais uma vez, machucado, estava até na arquibancada e tal, vendo o jogo. O Hulk ainda ficou no banco, entrou no finzinho ali só para poder participar da festa em campo e tal. Então eu acho que essa é a missão do Atlético. O Atlético confirmou o título, deixou para trás o seu grande rival, o Cruzeiro, que nem a final chegou, e acho que isso internamente tem um valor, tem um impacto. Também o Cruzeiro investiu muito, então para essa conquista também teve esse sabor especial para o atleticano, né? E ao final do jogo o Cuca falou que assim, o nosso elenco não está pronto ainda. Então é interessante essa noção do Cuca de que precisa de mais para os desafios maiores que vem em 2025. Só pegando um gancho do que o Eric falou sobre o Cruzeiro, nesse Hexa, o América fez mais finais do que o Cruzeiro. Exato. 3 contra o América, 2 contra o Cruzeiro, 1 contra o Tombense. E aí, Richarlison? Boa noite, Barreto, Mansur, Alex, todos que nos assistem. Boa noite, Eric, mais uma vez. Eu acho que tem algumas coisas legais e interessantes desse começo de temporada do Atlético. Primeiro, né, a volta do Cuca. E o Cuca já demonstrou quando ele inicia-se em algum clube, ele tem uma capacidade enorme de fazer bons times. É um treinador que gosta disso, de ele ter, né, a possibilidade de colocar o nome de cada um ali para o diretor, para o presidente, e tentar contratar aquilo que ele quer como ideal para o time dele na temporada. E o Cuca tem feito isso, né? É um Atlético que perdeu, na minha opinião, um dos seus melhores jogadores o ano passado, que foi o Paulinho. E todo mundo ficou meio ressabiado, quem vai vir, quem não vai, quem vai contratar, e contratou o Rony, que já vestiu a camisa. Para mim parece que o Rony está 2, 3, 4 anos no Atlético, como ele entendeu o que é jogar no Atlético. O próprio Coelho, que mais uma vez hoje fez um belíssimo jogo, também já vestiu a camisa, já entendeu. E algumas coisas que é do Cuca, que é natural do Cuca. Essa questão da versatilidade, essa questão de apresentar maneiras de jogar diferentes com os mesmos jogadores.
Hoje, mais uma vez, ele opta sem o Hulk para colocar o Rubens. E o Rubens hoje fez uma função como se fosse um segundo volante do lado do Alan Franco, liberando um pouquinho mais o menino. Então, essa versatilidade de característica que o Cuca tem dado certo nesse começo e, principalmente, a parte defensiva. Os 5 jogadores defensivos não mudaram ainda desse novo time do Cuca, que é o Ederson no gol, o Natanael, com o Lianco, o Júnior Alonso e o Arana. Esses 5 têm feito um começo de temporada muito bom. Haja visto que o Atlético só tomou 3 gols, né, no Campeonato Mineiro, 4 com um gol que foi tomado na Copa do Brasil diante do Manaus. Dito isso, é um bom começo do Atlético, é um começo promissor. Agora, é que eu falei na transmissão, o chicote começa a estralar. Que agora começa um campeonato brasileiro, onde o investimento do Atlético não vai ser igual ao do ano passado. Começa uma Copa do Brasil que vai começar a funilar ainda mais com jogos mais competitivos. Tem uma Sul-Americana que o Atlético chega como favorito, mas vai precisar demonstrar esse favoritismo. Então, algumas coisas a gente vai ter que esperar para essa temporada do Atlético. Já o América, é muito importante para o América e foi muito importante essa vitória diante do Clássico, porque muito se falou, mas o América tomou uma goleada no primeiro jogo e houve algumas observações, e bem observadas, da questão da expulsão com 23 minutos. E hoje o América demonstrou que sem a expulsão, é claro, um contexto diferente, o Atlético já com uma vantagem grande, ele conseguiu fazer um jogo igual, muito parelho com o Atlético. E o que poderia ter acontecido no primeiro jogo e trazido uma decisão muito mais competitiva para esse segundo. É um América que não tem um investimento muito grande para esse ano, mas tem dentro do seu maior objetivo a volta para o Campeonato Brasileiro em 2026. Dito isso, vai ter um 2025 difícil numa Série B, que a gente sabe que é muito competitiva. Richarlison, Eric, muito obrigado pela foi rápido, participação de Alex. vocês. Agora é contigo. Alguém falou no Agora é ouvido com dele. você. Eu recebi essa Era ordem só, e você viu que a cumpri. briga foi só minha aqui na bancada. Recebi a seguinte ordem: pode dispensar o Eric e o Richarlison só porque o Alex falou. Não, mentira, essa última parte não teve nada. Taticamente disciplinado. Você cumpriu. Isso, claro, eu cumpro ordens. E a outra ordem que eu recebi foi de chamar entrevistas que a gente gravou no gramado, a primeira delas com o Hulk. E quanto à artilharia, não tenho nem o que falar, só agradecer muito a Deus, aos meus companheiros, que todos que passaram aqui já estão em outros clubes, né? Me ajudaram bastante desde a minha chegada aqui. Espero continuar escrevendo uma linda história com esse clube que tanta importância tem na minha vida. Eu posso dizer hoje que não só profissional, mas pessoal também tem uma ligação muito forte. Sim. Tá bem, graças a Deus. Para quem não tem noção, foi uma lesão um pouquinho estranha, né? Que não é comum do jogador. Foi um lance besta que o jogador da Tom Benz me dá uma pancada na minha coxa aqui, acabo rodando por cima do quadril e tem uma lesão no músculo que pouco se usa. E acabou rompendo o músculo do tendão, né? Não sei nem se estou falando demais aqui, mas graças a Deus conseguimos recuperar muito bem. A equipe médica do Galo dispensa comentários. Altíssimos profissionais de altíssimo nível, não é à toa que é seleção, entendeu? Que são da seleção. Então a gente fica feliz quando encontra profissionais aqui, assim, que nos ajudam a voltar o mais rápido possível. Então eu estou muito feliz por ter entrado em campo hoje, né? Claro, queria comemorar junto com meus companheiros dentro de campo, porque fora de campo a gente sofre um pouco mais, a gente fica um pouco mais ansioso. Então é só agradecer a todos que me ajudaram aí para poder voltar e poder estar em campo hoje. Hulk, mais uma aqui. A gente está ao vivo no Premier para te ouvir um pouquinho mais. Você falou difícil, né? Teve alguns lances que a gente viu que você chegava a levantar ali no banco, vontade de entrar em campo. Eu imagino que tenha sido difícil. Recentemente você completou mais um ano no Atlético, 4 anos. Seu 5º mineiro. Como que foi para você ver esse jogo dali, mas agora sair daqui com mais esse título? Confesso que mais difícil que estar em campo jogando, competindo, correndo, suando, é estar no banco ou estar na arquibancada. A gente fica ali ansioso, eu fico roendo minha unha aqui, nem tenho mais unhas. E cada lance que a gente chega ali próximo, a gente fica querendo dar aquela ajudinha para que o companheiro chegue e faça o gol. A gente acaba sofrendo mais, mas assim, não tem como não participar, né? Mesmo sem estar dentro de campo, a gente que está ali fora participa bastante e o mais importante é essa união. Que quem está fora está torcendo para quem está tendo oportunidade no momento, quem sai torce para o outro que está entrando, então isso é um fato muito importante do nosso grupo, a gente procura zelar por isso, que se estenda sempre aqui e faça parte dessa família. De toda forma, quando você foi chamado, não sei se deu para reparar, o Mineirão ficou de pé aqui.
Poxa, nem fala, eu querendo que tivesse um pouquinho mais de tempo, né? Para tentar fazer um gol ali, aí tudo ia loucura, mas assim, gratidão a toda a massa atleticana pelo carinho, pelo respeito que tem, não só por mim, mas todos os profissionais, aos meus familiares também, né? A massa recebe muito bem os meus familiares, então não tem como não ter gratidão. Eu amo vestir essa camisa e vou sempre honrar, dando meu sangue por esse time e levar alegria para todos eles, que eles merecem demais. Parabéns pelo título, vai lá comemorar. Tá aí o Hulk, fez sauna, fez banheira de gelo durante o carnaval para tentar voltar, mas não precisou, né? O fundamental é que o Atlético ganhou o campeonato e vai ter o Hulk aparentemente zerado para o Campeonato Brasileiro, em plenas condições, né? Acho que assim, a final em si, se você pega os 180 minutos, ela é muito condicionada pelo início do primeiro jogo, né? Tem a infelicidade do Jori e depois tem a expulsão. Isso meio que mexeu demais com o América e, junto com a competência do Galo, acabou fazendo com que o placar do primeiro jogo ficasse bastante dilatado, praticamente irreversível. Assim. Para o Atlético, eu acho, a grande questão foi que esse período do ano serviu, após um fim de ano ruim, com as perdas de taças, mudança de comando, algumas mudanças de elenco, serviu para nascer o esboço de um time, né? Que você já consegue pelo menos saber como ele joga, qual é a ideia. Um time que sem bola pressiona muito, que tenta recuperar rapidamente a bola, com seus encaixes individuais muito característicos do Cuca. Não é tão diferente, um pouco diferente, mas não tão diferente do que o Milito fazia no passado sem bola. E com bola um time aí sim bastante diferente do que propunha no passado, muita mobilidade, laterais passando o tempo todo. O jogo do Arana aparece muito nesse jeito de jogar do Cuca, e ele cresceu bastante. É verdade que o 2024 dele até fisicamente não foi tão simples. Algumas adaptações, Alan Franco na saída de bola, o Gabriel Menino aparecendo muito na construção de jogadas. Mas um time muito móvel. Você pode ter os laterais abertos, mas eventualmente o Rubens passando pelo lado, o Coelho aparecendo na direita, o Coelho aparecendo na esquerda, Scarpa saindo da direita, vindo por dentro. É um time que tenta ser muito móvel, especialmente bom quando consegue recuperar e atacar rápido, né? Quando precisa se colocar no ataque contra uma defesa mais fechada, ainda tem um processo de melhora, e é absolutamente natural. Ninguém está pronto a essa altura do ano, mas nasceu um esboço de um Atlético para 2025 que a gente consegue dizer quais são as características do time. Temos imagens do Hulk recebendo a taça, ele subiu ao... É um pódio ali, né? Ah, não, estava no campo mesmo, ó. Mas com um chapéu de cangaceiro nas cores da Paraíba. Ah, mas ele subiu, né? A gente está vendo as imagens dele aí ainda no campo, mas vai subir com esse chapéu de cangaceiro em homenagem ao seu estado natal. Essa essência, né? Ele acaba propagando isso, é importante para o povo lá, na verdade, né? Se sentir importante, do jeito que ele saiu para o mundo, tem outros tantos com sucesso e de maneira que ele ajuda naturalmente muita gente lá também. E a gente estava falando agora há pouco aqui com o Eric e com o Richarlison da Hulk dependência, né? Hoje o Atlético parece ter opções de elenco capazes de suportar a ausência desse jogador tão importante. A maneira de jogar é o que facilita, lógico, junto com as características desses jogadores. Falar que o ano passado não poderia fazer, poderia. Só que o treinador, ele tinha uma maneira de jogar e de enxergar futebol que a repetição daquele mesmo sistema, mantendo os mesmos jogadores, nas mesmas funções, os mesmos setores. Então o jogo ele parece que não desamarrava e ele não... Não é que ele não percebia isso, ele não tinha, às vezes, algum conteúdo para poder mudar com esses próprios jogadores. E você ter uma certa dependência para criar e fazer gols com um Hulk é normal. Ter uma alta dependência, que você só vence se você tiver com ele, aí é o ruim. Nesses jogos que o Hulk não teve, já a característica do time não mudou e eficiência também não. Então ele acaba incomodando os adversários com algumas armas, vamos dizer assim, que o Hulk, não é que ele não faça falta, mas todo mundo não fica aquele negócio de jogar a bola para o Hulk e eu ficar parado. Então você precisa dessa engrenagem, todo mundo de repente se movendo, tendo uma função. Eu acho que esse debate, quase sempre quando a gente está diante de um time que tem um jogador com tanto status, digamos assim, a gente termina recaindo nesse debate. Só que eu acho que, em geral, o debate não é de dependência, é de influência. Esses jogadores, naturalmente, vão ser muito influentes no time de futebol. Qualquer time vai ser diferente com ou sem. E você não vai fabricar um outro Hulk para jogar no lugar dele quando ele não tiver, né? A questão é que você pode tentar ter alternativas para eventualmente lidar com a ausência. E aí, se você tem boas opções no banco,
Você vai conseguir. Nenhuma Você vai dar delas- mais alternativas ao. Nenhuma delas vai te treinador. dar a sensação de poder decidir o jogo a qualquer momento, como o Hulk dá. Não vai, não, o Rony não é isso. O Júnior Santos é um jogador que teve ótimos momentos no Botafogo, pode ser bastante influente se ele estiver bem quando entrar no time, mas também não é um jogador desse padrão e com esse histórico do Hulk, mas são ótimas, são boas alternativas de características diferentes, mas que podem dar gols ao Atlético em muitos momentos do ano. Porque mesmo você tendo um Hulk, você tem que criar alternativas para ajudar esse Hulk. Para aquele dia de David Banner, né? E muitas vezes você podia ver que o Atlético ele era muito quadrado em muitos dos jogos e você não fluía nada. Então, mesmo tendo o Hulk, você precisa ajudá-lo. Temos mais entrevistas de campo. Agora vamos ouvir o Guilherme Arana. Estou aqui agora com o Guilherme Arana, um dos únicos ex-campeões deste elenco do Atlético. Foi expulso no final do jogo, mas vai falar também sobre a importância de mais um título com a camisa no Galo. Ele que está no Atlético desde 2020. Vamos ouvir. Acho que começamos o ano um pouco desacreditado por tudo que aconteceu. Tínhamos acho que 13% para se classificar para as semifinais do Mineiro e conseguimos esse objetivo. Então acho que a gente tem que comemorar muito esse Campeonato Mineiro. Começar o ano com o pé direito é sempre muito importante. Nosso maior rival vai ficar um mês, né? Ficou um mês sem atuar, sem jogar e isso poderia acontecer com a gente. Então a gente tem que valorizar muito e comemorar demais esse título. Muito obrigada, Guilherme Arana. Vai falar mais uma vez, então, sobre mais esse título, mas rapidamente, porque ele precisa ser liberado para receber o troféu. Muito gratificante, né? É sempre um prazer, um sonho. E muita responsabilidade, né? Temos 2 jogos importantíssimos, dificílimo, mas somos a seleção brasileira e temos que trabalhar durante esses dias antes dos jogos para procurar vencer as 2 partidas. 5-2. Jogador de futebol não tem sossego. É isso mesmo, que eu ia comentar. Já virou a chave. Vai comemorar agora? Não. Tá Tem só a fixe. Colômbia e a Argentina pela frente. Bom, continuando aí na sequência de entrevistas, tem Rony e Bernard. Chegou muito bem recebido no Atlético. Queria que você falasse sobre esse momento, comemora bastante com a galera. Como que você está se sentindo com esse primeiro título vestindo a camisa do Galo? Bom, primeiramente, boa noite, né? Muito feliz mesmo, sem explicação. Agradecer a Deus somente por tudo que eu estou vivendo aqui no Atlético. Desde a minha chegada, eu vi o carinho de cada torcedor, eu vi o carinho de cada atleta para comigo na minha chegada. Então, eu sou muito grato mesmo. É um privilégio muito grande estar fazendo parte desse elenco. É uma equipe que tem sede de vencer, que almeja coisas grandes na temporada, então muito feliz mesmo. Só Deus sabe e a minha família o que eu passei ano passado. É um momento muito difícil para mim, onde eu tive que realmente recorrer a Deus para me dar força e continuar seguindo muito firme com a cabeça muito boa, porque foi um momento muito difícil, assim. Mas eu sei que Deus sabe de todas as coisas e sei que Ele tem um propósito na minha vida e eu sei que no momento certo, na hora certa, Ele ia me proporcionar isso mais uma vez. Então, agradecer somente a Deus por tudo que Ele está me proporcionando e muito feliz por mais um título, né, na minha carreira. Eu sei que nós atletas vivemos disso e eu particularmente, eu sou muito competitivo. Então, a cada ano que passa eu quero vencer e esse ano Deus está me proporcionando isso de novo. Então, eu espero que esse título aqui seja o primeiro de muitos com a camisa do Atlético. Um título vestindo a camisa do Galo, né? Você que estava na campanha de 2013, volta no ano passado. Qual que é a sensação, assim, de mais uma vez estar aqui hoje com o Mineirão lotado, essa festa toda da torcida atleticana que você conhece tão bem? É muito feliz, né? Hoje, com o título, eu fico lembrando daquele título que eu tive em 2012, o de 2013. Esse é o meu 3º título e voltar depois de 13 anos, poder conquistar esse título novamente, é muito bom.
importante também para a nossa sequência dentro da temporada. A gente vem, isso nos traz uma confiança muito grande, vão ser jogos difíceis, que o nível vai aumentar bastante dentro do Campeonato Brasileiro. Então é agradecer a Deus, muita gratidão mesmo por estar vivendo esse momento e poder estar aqui vestindo essa camisa, que é um clube que eu amo, que eu respeito muito e que, como eu sempre falo, para estar dentro da história de um clube a gente tem que continuar sempre vencendo. Vencemos esse ano. Se não vencer o ano que vem, é uma pressão muito grande, então é sempre em busca de títulos e é isso que o torcedor atleticano merece, é isso que a entidade merece. Bernard, e mais de uma vez você esteve presente assim na montagem do elenco, né? Você viu o Cuca montando o elenco para essa temporada. Como que você enxerga isso, né? Porque ele chega montando, escolhendo as peças, como que vai compor o time, e é um time que claramente chega para dar trabalho. Sem dúvida. Eu sempre comentei que ele é um cara que sabe muito bem montar um time. Ele sabe realmente as peças que precisam, ele sabe os jogadores que podem encaixar em cada setor do campo. Então, essa temporada não está sendo diferente. Ele vem trazendo jogadores que vêm fazendo a diferença, jogadores que vêm nos ajudando bastante. Então, eu tenho certeza, assim, que no Campeonato Brasileiro a gente vai dar muito trabalho. É lógico que, parando para pensar, vamos colocar aí no papel, tem outras equipes que estão mais fortes, que estão, podemos dizer, às vezes até melhor como um grupo no geral, mas eu acredito que sim, que a gente tem um potencial muito grande de fazer muitas grandes coisas dentro do Campeonato Brasileiro. Obrigado, parabéns por mais um título. Valeu. Vai festejar. Obrigado. Um contraste involuntário aí nas entrevistas, né? Um jogador que chegou e rapidamente se encaixou, e outro que já está há mais tempo e ainda não achou o espaço dele, né? Ano passado eu achava que tinha muito a ver com essa tentativa de encaixar uma nova versão do Bernard jogando mais por dentro, né? A gente muito acostumado com o Bernard, que saiu, um jogador que jogava mais pelo lado. Aí esse ano chegam novas alternativas também de elenco. Ele ainda não é a primeira, claramente não é a primeira opção, embora tenha entrado com frequência, mas ainda não conseguiu ser o Bernard que retornou, ainda não conseguiu ser próximo da versão do Bernard que saiu. Da Europa, né? Do bom mercado da Europa, né? Veio de Premier League, né? Mas olha, encaixado vira uma opção importante também para esse ataque, né? Aí a condição realmente de adaptação, até emocional, mental, e aí vai para vir para o físico, para poder se sentir aqui e poder gerar essa opção, vamos dizer, para o treinador e para o time, no caso.